Diz assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bem, oremos, Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que temos de compartilhá-la com os irmãos. Te pedimos ainda, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos auxilie na memorização, na compreensão do texto lido. Ó Deus querido, obrigado por tudo, nós te oramos assim e te agradecemos porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, primeiramente eu diria a vocês que a epístola que nós estamos estudando hoje, ela é conhecida como a Epístola da Alegria. A Epístola aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. Mas o que nos chama a atenção é que é uma epístola conhecida como Epístola da Alegria, mas ela foi escrita numa situação muito difícil vivida pelo apóstolo Paulo. Paulo estava cerceado em sua liberdade, ele estava preso, foi a sua primeira prisão em Roma, e ele estava preso a um soldado romano. Mas, de qualquer forma, mesmo estando em casa, nós sabemos que qualquer tipo de prisão, de cerceamento de liberdade, é algo extremamente negativo. Nós não fomos criados para viver assim. Ao passo que nos dias atuais, onde nós estamos também mais que presos em casa de uma certa maneira, mas por conta da pandemia, saindo pouco e com todo cuidado, não é nada agradável, não é nada agradável. Mas aqui o texto sagrado, ele vai nos mostrar, em toda a epístola aos Filipenses, 400, ou melhor dizendo, em todo o texto bíblico, nós vamos encontrar 402 menções à expressão alegria. E diria para você ainda que, além da expressão alegria, outras expressões que estão ligadas à alegria, por exemplo, júbilo, regozijo, expressões também que apontam para essa realidade. O que mostra para nós que a alegria é possível, ainda que seja num cenário difícil, ainda que seja numa situação adversa. E quando nós olhamos para o texto, nós também percebemos uma outra coisa, que Paulo é o autor da epístola. Ele se apresenta juntamente com Timóteo, mas ele é o autor da epístola. E não apenas o autor, mas ele também é o fundador. Que coisa interessante, né? Ele é o autor da carta, mas ele também é o fundador da igreja. E é interessante dizer aos amados irmãos que aqui Paulo se apresenta como servo. Veja comigo, no capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu destacaria é que o apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como servo, ele não faz questão de dizer que ele é um apóstolo. E você deve lembrar, que já falei em outras oportunidades, que Paulo age assim porque ele está entre pessoas amigas. Ele está num grupo falando a uma igreja, falando para um povo que era um povo que o amava, diferentemente de quando ele escreve aos Gálatas. Ali ele faz questão de defender o seu apostolado, porque o seu apostolado estava sendo colocado em xeque. E aqui não, aqui Paulo está entre amigos. Seria muito estranho, por exemplo, se um advogado chamasse o outro advogado de doutor fora do âmbito da justiça, fora do tribunal, enfim, fora, não estando no fórum, mas quando dois advogados se encontram fora desse ambiente, eles se tratam como? Com naturalidade, porque eles estão entre amigos e fora do ambiente próprio do trabalho. Também seria assim em relação ao médico. O médico chamar o outro de doutor poderia até
parecer que estava havendo ali algum tipo de brincadeira, de chacota, alguma coisa, porque não é natural que duas pessoas amigas se tratem com tanta formalidade, ainda mais não estando dentro do ambiente de trabalho. E aqui o apóstolo Paulo, ele se mostra como servo de Jesus Cristo. E é importante dizer que Paulo, quando faz isso, ele apresenta para nós uma virtude que ele possuía, que nós chamamos de humildade. Paulo faz questão de ser humilde. Ele mostra que ele é servo. E aqui eu quero relembrar algo que vocês já sabem, porque eu já falei. Vocês sabem aquele colarinho que, por vezes, nós pastores utilizamos. Aquele colarinho, ele tem uma simbologia. Ele lembra aqueles grilhões que os escravos eram manietados, eram presos, tanto na mão como também no pescoço. E aquilo apontava para a realidade, no caso do Ministério Pastoral, quando foi criado para dar uma ideia de uma roupa que seja simples, não muito pomposa, como eram as roupas sacerdotais antigamente, mas uma ideia de mostrar uma simplicidade, mas que ao mesmo tempo identificasse o ofício daquele que é portador do colarinho. Mas aquela simbologia é a simbologia de ser um escravo, por isso o colarinho, sem aquela gola, mas ao mesmo tempo com uma tala branca, que simboliza a pureza e a dignidade do ministério. Então, o pastor, ele é ao mesmo tempo servo de Deus, servo de Cristo, mas também ele é servo do povo. E Paulo aqui diz que ele e Timóteo, eles são servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo está mostrando para nós uma expressão muito bela de humildade. E nós falamos na semana passada, ou melhor, falamos no domingo passado, que existe a magnanimidade e também a humildade, que são duas virtudes próprias daquele que é um bom líder. E essas duas virtudes, elas caminham lado a lado, elas estão conectadas, elas não podem ser separadas jamais. Por isso, Paulo se apresenta primeiramente como alguém que é servo, alguém que é humilde, e que ele está a serviço das pessoas, que é da parte de Deus a executar. É uma missão. E essa missão que ele recebe, ela é uma missão para que a sua vocação, o seu chamamento, fosse executado e exercitado em relação àquelas pessoas. Então, Paulo está ciente do seu compromisso, da sua responsabilidade, mas Paulo faz com muito amor, com muita devoção. É o que nós aprendemos. E ele especifica que está falando a bispos e também diáconos que vivem em Filipos. E eu gostaria de explicar a vocês ainda, reforçar algo que já foi ensinado, que os termos pastor, o termo também presbítero, ancião, todos esses termos, eles são termos intercambiáveis. O que quer dizer isso? Você pode usar um ou usar o outro sem prejuízo daquilo que você quer expressar. Porque, na verdade, o pastor, ele também é um ancião e também é um presbítero. Bem como o presbítero, ele também é um pastor. Embora ele não se dedique exclusivamente ao ministério, como acontece com os pastores, mas ele também é um pastor. E quando nós olhamos para o texto, ele vai usar termos que são muito comuns na sua teologia, na sua forma de escrever. Paulo vai falar graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai agora expressar que um desejo, um voto, uma oração, que aqueles irmãos fossem de fato abençoados com a graça, que vocês sabem tão bem quanto eu, que significa favor imerecido, é o que Paulo está dizendo aqui, e Paulo também diz que a paz esteja, de fato, sobre aqueles irmãos. Algumas coisas ainda importantes da gente conversar.
aqui no versículo 1º e também no 2º verso. Uma delas é que aqui aparece a expressão a todos os santos em Cristo Jesus. Aqui santo não tem a ideia que nós encontramos no catolicismo romano. A ideia de que seria alguém tão perfeito, tão santificado, tão preservado, que seria até mesmo alguém com a capacidade de interceder com méritos intercessórios diante de Deus. A nossa visão, a nossa percepção não é essa. Embora nós devamos ser santos, mas santos dentro do contexto bíblico. E que contexto é esse? O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que todo aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, que se encontrou com Cristo, ele é, na verdade, um santo. Ele é separado por Deus. Ele é escolhido, separado por Deus, para cumprir uma missão na face da terra. Então, é por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e também no versículo 10, nós lemos assim, né? Quando nós pensamos em liderança, em santificação, nós lemos assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, santo é esse que é separado, que faz parte da nação santa. E esse tem um dever de viver entre os homens, independentemente de ser uma sociedade religiosa ou não, ele tem o dever de viver de maneira correta, de maneira santa, a exaltar e a glorificar o nome de Jesus. O nosso grande desafio não é ser santo dentro da igreja. O nosso grande desafio é ser santo no local de trabalho, no prédio que a gente mora, como, por exemplo, eu aqui, cercado de problemas, mas eu preciso, dentro do possível, ser santo. Mesmo sendo, às vezes, premido por circunstâncias difíceis aqui, mas eu preciso demonstrar a minha santidade, a maneira diferente de ser, de agir e de me comportar. Isso tem um ônus, mas Deus nos chama para viver a nossa vida em santidade. Então, é santidade no trabalho, na repartição pública, no comércio, nos negócios. Nós precisamos agir de maneira santa. E é por isso que ele fala dessa forma. Então, precisamos romper com aquela ideia católica de que o santo é alguém totalmente especial, alguém perfeito. Não, não. O santo, segundo a Bíblia, ele é, na verdade, alguém de carne e osso, que falha, que erra, que cai, que levanta, é uma pessoa. É isso que é importante dizer a cada um dos irmãos. Então, quando ele fala na graça, é porque tudo que nós possuímos, possuímos pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos favorece, que nos abençoa. E ele fala em paz. Paz. Paz é o que nós mais queremos, mais desejamos. A paz com Deus em primeiro lugar, e é Cristo quem faz, que promove essa paz, nos reconectando com Deus, porque nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados. Então, Jesus tem esse papel de nos reconectar com Deus. Em segundo lugar, ele também nos dá a oportunidade de vivermos em paz com os nossos irmãos e amigos. A paz é possível de ser celebrada, de ser vivenciada, e a paz conosco mesmo. Talvez essa seja a paz mais difícil, porque, por vezes, eu conheço pessoas que, embora tendo sido perdoadas por Deus, elas não conseguem viver em paz. A mente acusa, já foram perdoadas por Deus, mas, às vezes, as lembranças de falhas, de erros cometidos, vêm à mente e elas não conseguem se perdoar, mas já foram perdoadas por Cristo. Então, ele nos dá também a alegria de vivermos em paz conosco mesmo, com uma consciência limpa, com o perdão de pecados, com a nova vida que ele tem para nos conceder. Então, ele nos reconecta também nessas três esferas. E quando chega no capítulo 1, versículo 3, Paulo continua a dar graças.
Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, Paulo exerce uma espiritualidade, meus irmãos, que não é aquela espiritualidade, aquela liderança daquele que manda, daquele que impõe. Mas Paulo nos mostra um caminho, uma via de exercício de liderança através da via do coração. Parece que as pessoas não estão muito acostumadas com isso, mas é a maneira como Paulo lidera e também nos ensina a liderar. Paulo, ele diz que, aqui no texto, por tudo que me recordo de vós. E recordar tem a ver com passar de novo pelo coração. Recordar significa isso. É você relembrar, é você sentir outra vez experiências vivenciadas no passado. Lembranças que você tem. E é justamente isso que eu expus ontem, no vídeo que eu produzi, e que foi muito comentado na internet, lembrando de uma experiência com um amigo meu. Veio à minha mente lembranças do passado de quase 30 anos. E aquilo tocou muito a minha vida. Eu quis gravar o vídeo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós que ele tinha lembranças daqueles irmãos. E as lembranças eram maravilhosas. Passavam de novo pelo seu coração. Aquelas lembranças suscitavam sentimentos muito especiais, lembranças muito satisfatórias da vivência dele com aquele povo, embora ele agora estivesse onde? Na prisão domiciliar em Roma. Mas ainda assim, ele fala de bons sentimentos, ele fala de alegria, embora o tempo não fosse um tempo favorável para ele, porque não há ninguém em sã consciência que esteja restrito a um lugar, cerceado em sua liberdade, que possa dizer que está plenamente feliz e alegre. Mas Paulo nos ensina de uma maneira incrível como nós podemos, mesmo diante das nossas vicissitudes, ainda contemplar, ainda visualizar coisas boas, ter lembranças, nutrir no coração sentimentos favoráveis. Então, Paulo, ele fala que recorda daqueles irmãos, de tudo que recordo de vocês. Foi uma vivência muito preciosa entre aqueles queridos. E aí, no versículo de número 4, ele vai dizer: fazer sempre com alegria. Depois, eu relembro o que eu já falei. Paulo está falando de alegria dentro de um contexto de um cerceamento de liberdade. Ele está privado em sua liberdade. É uma prisão domiciliar, mas é uma prisão. E Paulo fala de alegria. E Paulo inspira alegria aos corações, apesar de todas as lutas que ele estava passando. E ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Paulo orava por todos aqueles irmãos. Paulo lembrava de cada um deles. E isso aqui é importante num tempo em que as pessoas oram tão pouco, onde até mesmo os líderes religiosos comumente oram somente naquelas orações litúrgicas, dos cultos, das celebrações, mas não tem um tempo de oração em casa. Paulo diz que ora por todos aqueles irmãos e ele utiliza a expressão suplicar. É uma oração sentida, não era uma oração fria, distante, era de uma pessoa que tinha empatia com os demais. É isso que ele está dizendo aqui para nós. E diz mais: em todas as minhas orações. Paulo era um intercessor, Paulo era um homem de oração. Paulo não deixava de orar. Às vezes nós pensamos assim: temos tantas coisas por fazer que o que nós precisamos agora é fazer aquela oração relâmpago, porque o tempo não vai dar. Mas contrariando essa ideia, que é a ideia de muitos, Lutero dizia que se ele não orasse 2 horas por dia, não daria tempo dele fazer as coisas necessárias. Ou seja, o que possibilitaria residia justamente no fato dele orar durante 2 horas todos os dias. E aí, meus irmãos amados e queridos, quando nós olhamos para o texto,
versículo seguinte, versículo 5, Paulo vai dizer assim: pela vossa cooperação no Evangelho. Talvez até você consiga interpretar isso aqui com muita facilidade, mas eu preciso falar ao coração dos irmãos algo que já é sabido. Aqui, a expressão é sinergia. Paulo está dizendo que ele tem um olhar, embora sendo ele o apóstolo Paulo, sendo o grande líder da igreja, aquele que escreveu 13 cartas, talvez até 14, porque nós não sabemos a autoria da epístola aos Hebreus, alguns pensam ter sido Paulo, mas o que é interessante para nós aqui é que Paulo, embora tendo tanta relevância, tanta importância, Paulo, ele entende que aqueles irmãos são colaboradores no Evangelho. Paulo reconhece que a obra de Deus não é obra de um homem só, de uma única pessoa. É necessário haver cooperação, trabalho em conjunto, é necessário sinergia, pessoas que se juntam com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito. Isso é sensacional, é maravilhoso. E aí o texto diz para nós ainda, olha só, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Paulo está dizendo que aqueles irmãos possuíam algo maravilhoso que é a constância, a permanência. E a permanência é justamente uma virtude, uma qualidade que aponta para pessoas que são salvas e eleitas por Deus. Alguém que permanece, ele pode se certificar que ele é alguém eleito e escolhido por Cristo. Não é aquela pessoa que vive altos e baixos a todo tempo, ora está no Evangelho, ora não quer mais estar no Evangelho, ora está num lugar, ora está em outro lugar. Não, são pessoas que sabem o que desejam, que conhecem o seu Deus, conhecem Jesus Cristo. E essas pessoas, elas, na verdade, elas têm uma constância. E o texto fala para nós, desde o primeiro dia até agora. Paulo está testemunhando que aqueles irmãos eram firmes. E isso é maravilhoso, porque eu recebi que pastoreava. Ele era um apóstolo, mesmo antes, ele se interessava como os irmãos estavam vivendo. E aí o texto nos fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não estamos prontos nem acabados. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Deus está nos aprimorando. Nós estamos galgando um amadurecimento espiritual. Isso é paulatino, é progressivo, é uma obra que vai durante toda a vida. Não é algo que acontece de uma vez só. A nossa salvação é um ato único, exclusivo de Deus, somente Ele nos salva. E acontece de uma vez por todas. Obviamente, a salvação ela vai ter a sua conclusão, a sua maneira, diria eu, cabal, total, quando Jesus Cristo voltar. Mas nós já estamos salvos e nós seremos salvos. Porque a ideia da Bíblia é dessa consumação que só acontecerá quando Jesus voltar. Mas ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. É ele quem idealizou a nossa vida e toda a saga humana na face da terra, e é ele também quem a conclui. Ele vai levar a bom termo toda a sua obra. Então, nós podemos ter tranquilidade em relação a isso. Quando chegamos na sequência, no versículo 7, ele vai dizer assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Mais uma vez, meus amados irmãos, aqui fica evidente, fica patente, o estilo de liderança e de espiritualidade que o apóstolo Paulo demonstrava. Essas coisas não são faladas por aí. Desculpe a minha pretensão, talvez, possa dar uma ideia de uma certa arrogância, mas não é isso. Essas coisas tão simples que nós estamos tratando, que são simples, mas são profundas, as pessoas não falam. Porque, às vezes, não interessa tanto que o povo veja como é o nosso exemplo de liderança, como deveria ser o nosso exemplo de liderança, nosso norte ao liderar.
E aqui o apóstolo Paulo nos mostra com muita clareza esse sentimento. Ele diz que trago aqueles irmãos no coração. Embora distanciados geograficamente, ele ainda os carregava no coração. Ele nutria sentimentos profundos por aqueles irmãos. Ele é alguém que os amava, que obviamente conhecia a história de cada um, que conhecia a realidade. E assim deve ser no trato do pastor com as suas ovelhas. Nós precisamos conhecer a realidade dos irmãos, as alegrias e tristezas, conhecer um pouco da família de cada um deles. O capítulo que nós estamos falando é Filipenses capítulo 1. Ok, Gabriel? Capítulo 1 de Filipenses. Então, meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo demonstra para nós é que a liderança dele é uma liderança sensível. Ele, embora por vezes precisasse falar aquilo que era necessário ser falado, mas Paulo não perdia essa característica de ser alguém extremamente amoroso. Por isso ele trazia os irmãos no coração, ele os prezava. E assim deve ser conosco também. E o texto diz mais: seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E aqui vem uma ideia muito interessante, que é a ideia de que nós somos chamados não somente para viver as benesses da vida. O nosso chamamento também é para o sofrimento. É ser de Cristo para a celebração, mas também ser de Cristo nos momentos mais difíceis, de privação ou até mesmo de martírio. E ao olhar para o texto, Paulo diz que aqueles irmãos são participantes. Aqueles irmãos, eles tinham o privilégio da salvação, mas também tinham o privilégio de sofrer, embora não estivessem presos, como Paulo, mas eles também eram participantes dessa mesma graça, dessa mesma obra, desse mesmo chamamento, dessa salvação que foi comunicada tanto a Paulo como também àqueles irmãos queridos. Paulo foi o portador da mensagem, mas aqueles irmãos também eram participantes. Esse olhar de Paulo é um olhar extremamente singelo da obra, porque por vezes nós encontramos denominações que os pastores pensam que eles são os donos da obra, que eles são os detentores do poder, e eles mandam e desmandam. E o pior de tudo é que o povo gosta. Parece aquela mulher que apanha do marido e continua gostando do marido, para surpresa nossa. Mas, infelizmente, é o que acontece em muitos lugares. As pessoas preferem cabresto do que liberdade, do que libertação que o Evangelho produz. O Evangelho é uma convocação à liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que nos diz João. E aí o texto prossegue. Veja comigo, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Irmãos, ele fala não de cima, não do alto, ele não fala do pedestal, ele fala que ele tem sentimentos profundos e tem saudade dos irmãos, é porque ele viveu coisas lindas no dia a dia daquela gente. Diferente de hoje, o pastor não é aquele que sai por trás, um carro já esperando por ele, acabou de pregar, ele sai por trás para não conversar com ninguém, não dar atenção a ninguém. Aqui não. Na Bíblia Sagrada, o pastor está junto do povo, participa da história do povo, das lutas do povo. E o texto nos fala assim, irmãos, da saudade que tem de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo colocava o seu próprio coração na nossa miséria. Misericórdia. Ele sabia da dor. Jesus Cristo sabe da nossa dor. Deus sabe do nosso sofrimento, das nossas lutas, das nossas agruras. E ele coloca o seu coração na nossa miséria, nos nossos infortúnios,
na nossa tristeza, na nossa luta, na nossa dor. Ele sofre com a gente. Ele tem compaixão de nós. E Paulo sabia disso e realça essa verdade àqueles irmãos. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O verso 9 vai nos informar algo que para muita gente vai ser surpreendente, talvez, mas ele vai dizer, primeiramente, que o amor ele pode crescer, o amor pode aumentar, o amor pode ser aperfeiçoado. Em segundo lugar, ele está nos dizendo que o amor ele exerce uma potência de contágio, ou seja, ele pode contagiar pessoas, ele pode atingir outras pessoas, ele vai se estendendo. O amor não está circunscrito. Não, ele pode se expandir. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nós, como cristãos, nós podemos amar o outro porque, e amar, inclusive, aos nossos inimigos, porque o amor bíblico não é meramente um sentimento que oscila tanto que ora você tem, ora não tem, ao sabor ou ao dissabor das relações, dos problemas que acontecem em todos os relacionamentos. Não. Aqui ele está mostrando para nós que esse amor aumenta, porque esse amor é um amor que Cristo nos ensinou. Ou seja, é um estilo de vida, é uma maneira de ser, que nos capacita, inclusive, a assistir aqueles que não gostam de nós, aqueles que não torcem por nós, aqueles que nos sabotam. E isso é lindo, porque muita gente pergunta como eu vou amar quem me fez o mal. Mas nós podemos amar a quem nos fez o mal, ou a quem nos faz o mal, porque não é necessário você gostar dele. Porque ninguém pode gostar de alguém que faz o mal. Ninguém pode gostar de alguém que está fazendo coisas ruins. Você pode amá-lo, mas você não precisa aplaudir as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de ser. Você reprova as suas atitudes, mas se aquela pessoa vier a carecer da sua ajuda, do seu socorro, você vai atendê-la, você vai ajudá-la. É esse o amor que o Evangelho nos convida a ter. Não é necessário dizer que o feio é lindo. Não é necessário dizer que o mal é bom. Isso não é verdade. E uma das virtudes do cristão é a veracidade. Então, é isso que o texto está nos ensinando e que muita gente não consegue ver, não consegue entender. Porque a nossa visão de amor é a visão de Hollywood. A nossa visão é de um amor-sentimento. E o amor está para além do sentimento. Ele ultrapassa o sentimento. O amor é um estilo de vida, o amor é um modus vivendi. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver uma outra coisa que é muito interessante. Além dele falar que o amor ele pode aumentar, ele explica melhor ainda quando ele diz, veja comigo, olha, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Ele está dizendo para nós que que o amor não é alienado. O amor é consciente. O amor, vou usar uma outra expressão, o amor não está privado da visão. O amor está percebendo, está olhando e vendo todas as circunstâncias, tudo que está ocorrendo. É por isso que nós somos capazes de amar a quem nos faz mal. É por isso que nós podemos andar a segunda milha. Tudo isso é possível por conta desse amor, da maneira como o amor de Cristo é, o amor que ele comunicou a nós. Esse amor, primeiramente, não pode ser produzido por nós. E o maior exemplo desse amor é a sua entrega na cruz do Calvário. E ele se entregou por gente como nós, que até então nós éramos pecadores. Nós não tínhamos nada em nós que pudesse fazê-lo se afeiçoar a nós. Não.
Mas ele, dentro do seu beneplácito, ele resolveu escolher você, escolher a mim, e se revelar a nós, e mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. Hoje nós somos diferentes do que nós éramos antes. Não podemos ser iguais. As virtudes de Deus estão em nós. E uma delas é a virtude do amor, que é uma virtude teologal, que só ele pode comunicar a nós. E o texto diz assim para nós ainda. E percepção, veja, do pleno conhecimento e percepção. O que isso quer dizer para nós? Além de não ser um amor que a gente não tenha consciência das realidades à nossa volta, ele está dizendo para nós ainda que esse amor nos dá a condição de perceber quem é o outro, inclusive para responder ao outro da maneira devida e necessária. Vou tentar explicar melhor. Aqui, o amor está intimamente ligado com a justiça, que é uma virtude cardeal. É uma virtude que é a base para a nossa espiritualidade como cristãos. Então, a justiça aqui é a capacidade de dar ao outro aquilo que o outro merece. Não é assim que faz o juiz? Ele tem que aplicar a pena da maneira mais correta possível, na proporção exata. Então, da mesma forma, nós precisamos atribuir ao outro, dispensar ao outro amor e consideração de maneira justa. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 empregados. Um é relapso. Um faz as coisas de má vontade. Eu não posso pagar a essa pessoa o que eu deveria pagar, o que eu pago a um funcionário que realmente é bom, que trabalha, que chega na hora, que não fica de conversa na hora do serviço. Então, eu preciso saber dosar bem. Então, a justiça é assim. O amor é assim. A minha dedicação precisa ser assim. E isso não é nada de errado quando agimos assim. Errado seria eu pagar 2 vezes mais aquele que não é um bom profissional e pagar um salário àquele que é um profissional dedicado, que tem esmero, que tem dedicação. Então, o amor, ele te dá a condição de você ser inteligente, perceber as coisas, de você avaliar as circunstâncias que estão à sua volta, ser criterioso, porque o amor é lúcido. O amor não é aquele amor que nos deixa tão apaixonados que não vemos mais nada à nossa volta. Não, o amor, ele é extremamente lúcido. E o apóstolo Paulo, estamos caminhando para o final, o apóstolo Paulo diz assim: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. Então, Paulo está dizendo aqui coisas excelentes, existem virtudes. E essas virtudes, elas devem ser aprovadas por nós e nós devemos ser sinceros. E aí vocês sabem tão bem quanto eu, porque já foi pregado isso, já expliquei isso em outras oportunidades, em outras mensagens. Sem cera. Sincero vem de sem cera. Aqueles artistas mais meticulosos, eles faziam uma obra de arte e eles não aceitavam de maneira alguma uma imperfeição. Então, eles não usavam cera, mas outros artistas usavam desse expediente, colocavam cera e disfarçavam a obra. E muita gente pagava um preço que não era o preço adequado, porque a obra não tinha o mesmo valor do que aquela obra sem cera, mas só que isso era revelado quando uma peça de arte era colocada na luz do sol. Dava para se ver as imperfeições e que aquela obra foi maquiada, ela possuía cera. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que nós precisamos de sinceridade.
Sinceridade é uma virtude também. Sermos sinceros, verdadeiros. Falarmos para o outro em amor aquilo que é necessário. Ter uma espiritualidade sincera. Desenvolver relacionamentos também sinceros, não maquiados, não disfarçados. E ele diz mais, sinceros e inculpáveis. Deus deseja que a nossa mente esteja completamente livre das acusações do inimigo, da nossa própria mente, que por vezes nos acusa de erros que cometemos, de falhas que às vezes ocorrem no nosso comportamento. Tudo isso é importante e o apóstolo Paulo está chamando a atenção. E para a gente concluir, versículo número 11. Só para findar aqui o versículo 10 ainda, dizer que tudo isso está conectado com a volta de Cristo. Então, nós não podemos dizer que somos salvos pela graça e pelo fato de vivermos debaixo da graça de Cristo, nós não cuidarmos da nossa espiritualidade. Nós não cuidarmos do desenvolvimento dessas virtudes tão preciosas. O que fazia com que Paulo não abandonasse a sua tarefa de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, estando ele preso? Obviamente, a virtude da magnanimidade estava nele. Ele sabia da sua vocação, ele sabia do seu chamamento, e ele fazia aquilo com afinco e não retroagia. Ele só olhava para frente, eu tenho que continuar no meu chamado. E esse preparo todo, meus irmãos, ele é para o dia de Cristo. Quando chegar no dia de Cristo, nós somos salvos? Sim, somos salvos, mas a nossa consciência vai estar muito tranquila, porque a nossa conduta tem sido uma conduta agradável ao Senhor. Nós temos trabalhado a nossa espiritualidade, nós temos procurado amar ao próximo, amar inclusive aos nossos inimigos, mas dentro desse contexto aqui. A gente não pode aplaudir o corrupto e dizer que ele é honesto. Seria mentira, seria uma inverdade. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Mas se um dia esse corrupto estiver na sarjeta, precisando de um copo d'água, de um prato de comida, e nós tivermos recursos, nós devemos dar. Aqueles que não desenvolveram bem a espiritualidade ainda, não o fariam. Diriam assim, não, para esse aí eu não dou nada, eu quero que ele morra de fome. Mas o cristão não, o cristão ele vai ter misericórdia, porque ele foi muito amado por Jesus Cristo. Mas ele nunca vai fazer vistas grossas ao erro, ao pecado dessa pessoa. E aí o texto diz assim para nós, cheios do fruto de justiça. Veja que a ideia do texto aqui é uma ideia que aponta para a frutificação. Cheios do fruto, olha só, cheias do fruto de justiça. Então, nós precisamos ser justos, porque recebemos a justiça de Deus no sentido, no melhor sentido, né? Essa justiça, a justiça de Cristo é imputada a nós, é transmitida a nós, é creditada a nós, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também nos relacionar de maneira justa. Nós, como cristãos, não podemos agir com indiferença para com aquele que é bom para conosco. Nós não podemos deixar de honrar aqueles que, de fato, nos fizeram bem. E nós devemos mais procurar, inclusive, ensejar, inclusive, circunstâncias para que nós possamos expressar isso publicamente, honrando aqueles que foram muito importantes na nossa trajetória. Por isso que, às vezes, em alguns momentos das minhas pregações, até mesmo em alguns vídeos que eu faço, eu procuro relembrar pessoas que marcaram a minha vida. Como, por exemplo, o professor Short Nunes, o meu professor querido de literatura. E vocês sabem que quando eu prestei prova de reingresso para a UF, eu só passei porque eu lembrava daquelas lições que eu tive há 30 e tantos anos atrás, talvez 40 anos. Por quê? Eu tive um mestre, eu tive um professor, eu tive alguém que se dedicou de verdade ao seu ofício, ao seu munus. Então o tempo passou e eu não esqueci.
E confesso a vocês que eu não estudei devidamente para a prova. Então, esses momentos são momentos para a gente expressar nossa gratidão, reconhecer o valor, a importância de pessoas que foram marcantes na nossa vida. Então, ser justo é isso também. É produzir frutos, beleza. Nas nossas experiências marcantes, a gente não se esquecer jamais. E esses frutos, ou esse fruto, né, que ele fala aqui, no singular, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Ele está dizendo para mim e para você que isso não é propriamente nosso sozinho. Isso não foi conquistado por você por esforço próprio. E daí, meus irmãos, me perdoem os caríssimos católicos, mas é por esse motivo que eu não posso ser católico. Eu não posso olhar para a minha fé e deixar de reconhecer que as minhas obras, elas são impróprias, elas são deficientes, elas são como trapo de imundícia. Então, eu não sou merecedor de nenhum bem. Então, se eu tenho frutos de justiça, se você tem, isso é mediante Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus Cristo, são os privilégios dele, é aquilo que ele realizou, que nós não poderíamos fazer, é aquilo que depois ele nos comunica, como as virtudes. Então é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E aqui Paulo encerra dizendo algo muito importante também. Paulo está dizendo que tudo isso que nós espelhamos, que nós produzimos, que nós demonstramos, é para glorificar a Jesus Cristo. Isso não é para o nosso próprio enaltecimento, não é para que ficamos soberbos, altivos, achando que somos bons demais. Não. Tudo isso tem um propósito: a glorificação do nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, para a gente orar, Paulo aqui trabalha as virtudes. Muito dele está aqui, a gente consegue ler em cada linha as virtudes que havia em Paulo, e somos também despertados por esse texto a vivenciar também as mesmas virtudes, a incorporar a nós, a desenvolver as mesmas virtudes encontradas aqui. Então, ter magnanimidade naquilo que nós fazemos, executamos, não importa onde, em que local, em que área, em que esfera, seja na família, seja no trabalho, seja na relação com o esposo, com a mulher, não importa. Mas nós precisamos vivenciar isso. Produzir cada vez mais obras que glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Amar as pessoas, inclusive os nossos inimigos, da forma que nós explicamos aqui hoje. Mas eu diria para você que nós precisamos ter uma vida que seja marcada pelo desenvolvimento das virtudes que nós temos anunciado através da exposição bíblica. Magnanimidade, que caminha junto com a humildade, ou seja, tirar o olhar de nós e olhar para o outro, para aquele que sofre, para aquele que padece, para aquele que carece, para aquele que pleiteia, para aquele que necessita. Nós precisamos olhar para o outro. Não podemos ser autocentrados. E tudo isso Paulo nos ensina. Nós precisamos também ter uma fé que seja sensível, como Paulo, como a de Paulo. Uma fé que nos leve a olhar para aquele que faz parte da família da fé e trazê-lo no coração e lembrar de experiências com ele, lembrar de coisas boas que vivenciamos e que isso tudo fomente ainda mais o amor, a disposição de viver a nossa fé, a alegria, a esperança no amanhecer, em cada novo amanhecer, por mais que os dias sejam dias que tragam medo. Mas nós precisamos ter essa esperança, esperança na ressurreição, esperança que o nosso Deus está no controle de tudo e que o nosso trabalho é um trabalho proveitoso, como foi o trabalho de Paulo. Paulo não estava, humanamente falando, ele estava cerceado em sua liberdade, mas espiritualmente não, porque o seu testemunho era tão forte que até os soldados saíam dali e falavam de Paulo, da maneira como ele agia, de Jesus que ele acreditava. E isso era profundamente impactante.
Então, esse texto nos leva a pensar a nossa espiritualidade com bons sentimentos. Que nós não permitamos que a dureza da vida, que nós não permitamos que a frieza dos relacionamentos, que tem sido uma marca desse tempo líquido que nós estamos vivendo, que isso afete também a igreja, porque a igreja vive na contramão desse sistema. Então, a igreja deve valorizar e preconizar os valores do Evangelho. Então, o amor, a consideração, o afeto, o carinho, o respeito, a solidariedade, tudo isso deve estar presente cada vez mais nas nossas relações. Cada irmão deve ser animado no seu caminhar na fé. Nós temos pessoas aqui nesta live hoje que estão começando a trilhar o caminho da fé. E nós precisamos ser esteio, ser base para esses queridos. Nós precisamos contar boas histórias para eles. Nós precisamos falar de coisas edificantes, falar do amor de Cristo, falar que Deus abençoa, que temos uma boa notícia e que essa boa notícia nós somos portadores, somos privilegiados, porque Deus nos concedeu, mesmo não tendo mérito, o privilégio de comunicar o seu amor às demais pessoas. Então, é isso que nós temos que passar para elas. Eu quero orar neste momento por todos nós, para que Deus nos conceda a alegria de vivenciar essa espiritualidade sadia, madura, crescida, que o Evangelho nos ensina. Amém?